Olá pessoal, eu sou o Marcelo Lapson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, temos muito do que conversar hoje, mas calma, né? Muita gente chega de paraquedas nesses vídeos, aí minhas leituras, no caso aqui de julho de 2024, e fala, nossa Marcelo, você leu tudo isso em julho. Não, calma gente. Isso aqui é um vlog de leituras, né? Eu vou falando da progressão das leituras. Sim, uma coisa ou outra eu terminei, tem um livro aí que eu tô pra terminar, outro que eu já terminei. Tem muita coisa que tá se encaminhando pro final, mas também muita coisa eu comecei no mês passado, né? Eu não sou uma máquina de ler, tá pessoal? Muita gente às vezes fala, mas é fácil, você é booktuber, né? Não, gente, isso aqui é uma ocupação paralela. Quem sabe um dia, né, vire minha principal, mas eu tenho um emprego fixo. Eu brinco que eu sou uma pessoa normal, eu não leio tanto assim, né? Eu leio aí meia hora por dia, tá ótimo. Obviamente que no final de semana que eu tô mais tranquilo, eu tento ler horas e tal, né? Mas uma coisa que eu sempre bato aí na tecla, né? Meia hora por dia, todos os dias, dá mais de 180 horas por ano, né? Dá pra você ler tudo isso e muito mais. Eu sempre falo, não precisa ler rápido, não precisa ler muitas horas, apenas 15 minutos, meia hora por dia, todos os dias, né? Manter essa disciplina, isso é o que vai fazer você terminar muitos livros ao longo do ano. E concentração, né, pessoal? Pessoas, em geral, e eu me incluo, têm dificuldade de se concentrar, né? Por causa do celular, né? Eu sempre falo, faça o celular, põe modo avião, né? Tenta só 15 minutos, meia hora, e vai na sua leitura que vai dar bom. Bom, antes de prosseguirmos nesse vídeo, se você é novo no canal, peço a gentileza de já se inscrever e deixar sua curtida e ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Se você quiser apoiar o canal, a melhor maneira de o fazer gratuitamente é entrando para o meu grupo de Telegram ou para newsletter ou clicando em algum dos meus links patrocinados. Lembre-se de mim quando for fazer uma compra na Amazon, utilizando o meu link, você não paga nada mais por isso e você apoia esse projeto gratuito com uma pequena comissão. E mais um recadinho de interesse geral, aliás, esse livro eu ainda não estou lendo, é dele que eu queria falar primeiramente aqui, Ilusões Perdidas de Honoré de Balzac. Nem comecei, mas é um projeto para agosto e é uma leitura coletiva aberta, 100% gratuita, tá, pessoal? Eu fiz um vídeo detalhando como vai funcionar essa leitura coletiva, por isso eu não vou falar muito aqui, eu vou deixar simplesmente o link aqui na descrição. Se você tiver interesse de ler conosco, nós vamos começar em agosto, e você já deve estar falando, puxa, Marcelo, mas será que dá tempo de comprar o livro? E se chegar, e vocês já começaram? Ou pior, tô vendo esse seu vídeo em agosto, vocês já começaram? As primeiras metas são 30 páginas por semana, já pensando no pessoal que vai chegar mais tarde, então dá sim tranquilamente, até porque a gente vai ler em um pouco mais de 3 meses, então por mais que seja um calhamaço, né, do Balzac, vai ser bem tranquila essa leitura coletiva, vai ter live, grupo de mensagens, vai ser um projeto super legal, nós já temos aí mais de 50 inscritos, participe você também. Isso aqui vai ficar pro vlog do mês que vem, só quis dar esse recadinho. Agora já entrando no vídeo, mas também falando um pouquinho aqui do canal, eu reli em julho As Brasas de Sandor Márai. Por que você releu, Marcelo? Bom, já dando um spoilerzinho aí, como vocês podem ver, eu tô meio corrido, eu brinco às vezes que eu tô mais trabalhando no canal do que lendo efetivamente, e realmente tem acontecido isso, eu tô numa loucura aqui no canal, nos bastidores, que vocês não estão vendo, mas vou contar um pouquinho pra vocês hoje. Eu estou lançando um curso, que tá pra sair agora em agosto. Vai ser um curso para quem quer começar a ler os clássicos. Então a gente vai ler 4 clássicos curtos em conjunto e vão ter 20 aulas gravadas, tá, pessoal? Tudo isso, como eu falo, para pegar a pessoa pela mãozinha, né? Retomar o hábito da leitura, o que a pessoa precisa saber para ler um clássico, o que ela deve procurar na leitura dos clássicos, por onde começar, né? Eu vou falar de cada nacionalidade. Vai ser um curso completo e tá para sair e com preço super promocional, fiquem ligados. Então eu já me adiantei e reli As Brasas, porque é um dos livros que vai fazer parte do curso, e é um livro simplesmente sensacional, pessoal. É um livro de um monólogo, sim, deve até estar se perguntando, poxa, monólogo, Marcelo, deve ser super chato. Nada disso, pessoal, é um dos melhores monólogos que você já viu na vida. E não é exatamente um monólogo, porque esse monólogo começa só na metade do livro, mas ele se estende aí até o final. E, afinal, né, o que temos aqui? Temos um general reformado, Heinrich, que já tem aí seus 81 anos, se eu não me engano, eu sempre esqueço a idade das personagens. O fato é que ele já está velhinho. Ele foi um general do Império Austro-Húngaro, né, era a maior potência da Europa até a Primeira Guerra Mundial, onde depois teve sua dissolução, e ele, no caso, morava na Hungria, nos Cárpatos, né, naqueles montes, e ele tinha um castelo, né, uma floresta senhorial, e justamente nessa floresta houve um incidente entre ele e o seu amigo de infância, Conrad. Vamos dizer que cada um tinha uns 40 anos, né, para facilitar. Eles eram aqueles amigos inseparáveis desde a infância, né, cresceram juntos, fizeram colégio militar juntos, e aí aos 40 anos de idade,
uma longa amizade aí, estavam na floresta da propriedade do Henrik, numa caçada, e um incidente aconteceu. Um incidente super misterioso. Eles ficaram 40 anos sem se falar. Mas aqui no livro, nós vamos focar no reencontro dessas personagens. E aí, justamente quando senta o Conrad na frente do general, ele vai começar todo um monólogo, porque ele já analisou tudo o que aconteceu nesses 40 anos. Mas mais do que isso, ele vai fazer análises, né, antropológicas da natureza humana. O que é uma amizade de verdade, né? Então a gente vai ter uma aula aqui de psicologia, antropologia. Eu simplesmente amei. E existe um ritmo nesse livro, assim, eu não sei te explicar, mas ele vai aos poucos construindo, assim, construindo. E de repente, quando ele chega nesse incidente da floresta, você fala, caramba. Então é um livro que tem um enredo, pode parecer parado, né, porque é monólogo, mas não, pessoal, ele vai te levando. O Sandor Márai tem uma escrita primorosa, né? Eu gosto muito dessas obras onde o protagonista é uma personagem idosa, já desiludida, né? Já viu de tudo, meio que consegue perdoar tudo, né? Nada surpreende, né? E analisa tudo com um olhar frio, calculista. Eu simplesmente amo esse tipo de narrativa. E é engraçado porque, não sei se são coincidências do destino, né? Aqui fala muito de caçadas. É um tema talvez mais antropológico do que possa parecer. E deu na telha de eu começar a ler O Fuzil de Caça, de Yasushi Inoue, né? Um livro também sobre caçada. Mas devo dizer, pessoal, eu tô quase no final desse livro. Nós começamos com o tema de caçada, de repente nós vamos para um tema de adultério, relações proibidas, né? Tabus de relações. Eu tô realmente chocado, surpreso, né? Como que a narrativa foi pulando em temas tão diversos, mas eu tô simplesmente amando. Esse aqui é um romance epistolar, e para explicar um pouquinho, temos aqui um escritor, um poeta, né? Que recebe um convite de um amigo. O amigo fala, olha, eu gostaria que você fizesse um poema sobre caça. Aí, né, um escritor, vou pensar, né? Um escritor fazer um poema sobre caça. Escritores geralmente são de esquerda, são progressistas, né? Difícil você imaginar um escritor pró-caça, né? Vamos caçar animais por diversão, que seja até por sustento, né? Uma coisa meio cruel. O que esse amigo tava pensando, né? Porque o escritor, ele falou, tá bom. Ele fez um poema em prosa, muito bonito, denunciando a caça, né? O que há de se esperar de um escritor, né? Assim, não tô criticando, eu também acho que faria a mesma coisa, não sou pró-caça, eu acho horrível isso pros animais, né? Enfim, ele fez esse poema e o amigo foi lá e publicou, só que na revista, assim, né? No Anuário de Caçadores do Japão. E aí até o escritor ficou meio assim, puxa, eu não pensei direito, né? Será que eu deveria ter feito esse poema, assim, né? Denunciando a caça? E agora, né? Vai chover cartas, né? De caçadores indignados. E de fato, chegou uma carta de um caçador, um tal de Josuke Misugi, ou Yosuke, né? Yosuke Misugi, parece mais correto. E um caçador bem estranho, que falou que esse poema sim tocou a alma dele, e por alguma razão ele queria se confessar com esse escritor. Ele falou, eis aqui 3 cartas de 3 mulheres diferentes, que de certa maneira fizeram parte da vida dele, pra você ler, eu quero me abrir com você. E eu imagino que a gente vai entender o que tudo isso tem a ver com o poema em prosa, né? Porque eu ainda não cheguei nessa parte. O fato é que essas cartas têm conteúdos chocantes, assim, de relações proibidas, envolvendo esse tio, umas coisas muito estranhas, mas o Yasushi Inoue tem uma prosa muito lírica, me lembra muito o Kawabata, parece que os japoneses têm essa alma lírica, que gostam de, não sei, relacionar eventos humanos com eventos da natureza, os rios fluindo, a neve, os pássaros, né? A gente se sente, assim, um pouco no campo, assim, né? Eu não sei explicar, mas tem aquele ar bucólico, né? E lírico. É uma prosa muito bonita e poética até. O Yasushi Inoue também era poeta, quem sabe esse aqui seja um alter ego dele. Até fico me perguntando, será que isso de fato aconteceu, né? Na verdade, eu comecei a ler, pessoal, e no primeiro momento eu pensava que era o próprio tradutor aqui, né? Porque ele falou assim, aconteceu um incidente inusitado, eu fui convidado a escrever um poema em prosa no Japão, e aí eu tava pensando que era o próprio tradutor falando, mas já era o autor, né? Porque em primeira pessoa, demorou pra eu entender, nossa, peraí, isso é porque é parte da história. Eu sou meio lerdo, tá, pessoal? Mas tô gostando, tá, pessoal? Tô gostando. Tô só falando assim que me chocou no sentido de que eu esperava que um romance de caça, né? Um caçador ali nas neves, procurando o cervo, né? As andorinhas, não sei. Mas não, é algo completamente diverso. Essas mulheres vão trazer conteúdos chocantes nessas cartas de traições, adultério, um conteúdo pesado e tá muito interessante, né? Eu inclusive, assim, eu li um comecinho, assim, eu parei porque eu tenho outras leituras aqui que estão atrasadas, né?
muito atrasadas, mas assim, não posso deixar atrasar, né? Inclusive porque uma que é do clube. E aí ontem eu falei assim, deixa eu dar mais uma lida, né? Já que eu vou fazer esse vídeo, eu simplesmente quase terminei, assim. Eu só não terminei porque eu tava com muito sono, mas tava assim, eu não conseguia parar de ler, pessoal. Então eu tô gostando bastante, não sei como termina ainda, mas eu só posso dizer que o autor vai criando um certo suspense, muito interessante. Bom, pessoal, temos aqui os Buddenbrook, de Thomas Mann, nossa leitura do clube. Aliás, voltando nessa leitura coletiva aberta, participem, porque é como uma inscrita disse, um test drive do clube, né? Nosso clube de leituras está em andamento desde 2023, né? A gente lança a cada ano, inclusive depois da leitura coletiva, já dando spoiler aí, né? A leitura coletiva aberta do Balzac, a gente vai lançar as vagas do clube. Então, já pensem aí, né, em fazer esse test drive do clube, de repente vocês gostam e já entram pro nosso clube para 2025. A todo momento as pessoas estão perguntando, pô, Marcelo, como é que faz para participar do clube, né? A gente não abre as vagas no ano inteiro, né? A gente abre sempre pro final do ano, pro ano subsequente, né? Então agora em 2024, lá para outubro, novembro, a gente vai abrir as vagas pro nosso clube de leituras, que sim, ele é pago, é um serviço completo, que não cabe aqui explicar, mais detalhes serão fornecidos oportunamente, mas a gente tem live, reunião virtual, grupo de mensagens, planner com metas, tem um monte de coisinhas legais. Mas o melhor de tudo é a nossa turma, nós temos uma turma sensacional. Bom, o que eu tava falando é que a gente está lendo com o nosso clube de leituras, todos estão amando, né? Thomas Mann, afinal é Thomas Mann, e temos aqui uma saga de gerações dessa família Buddenbrook. Para mim, é claramente uma crítica ao estilo de vida burguês, né? Porque aqui, pelo menos na narrativa, os burgueses estão, assim, atrás do lucro, atrás do luxo, da opulência, de frequentar a alta sociedade, os clubes. Eles não são aristocratas, vale lembrar, né? Os burgueses são uma classe, digamos, aí, intermediária. Eles precisam comprar esse título de nobreza, eventualmente, mas eles podem frequentar aí a média alta sociedade, especialmente nos subúrbios, né? Mas mostra muito daquela futilidade, né? Todo mundo tentando casar com pessoas de status um pouco maior. Aqui os rapazes estão sempre procurando mulheres com altos dotes. E assim, é isso, né? O burguês, ele tá sempre meio que visando lucro. E as artes, alguns têm algum interesse, outros não. Mas muitos burgueses, pelo que a gente depreende aqui da narrativa, são rasos, vamos assim dizer, né? Eles não estão muito aí pra cultura, eles estão aí pra serem grandes comerciantes. Então aqui nós temos a firma Johann Buddenbrook, porque quase todo mundo chama Johann aqui, né? Johann pai, Johann filho, o neto. Um ou outro tem um nome diferente, acho que até é interessante que o narrador aqui, ele colocou um recurso para diferenciar um pouquinho, né? Temos primeiro o Johann Buddenbrook, depois tem o Jean, que na verdade Jean e Johann é João, mas Jean em francês, Johann em alemão. Então facilitou o entendimento, né? Isso lembra um pouco 100 Anos de Solidão, né? José Buendio, Arcádia, no Gabo ficou tudo igual. Aqui tem um pouquinho mais de diferenciação, mas um ou outro vai ter um nome diferente. Aqui eu tô na parte do Thomas Buddenbrook, que já é o neto, depois tem o bisneto, que volta a se chamar Johann, mas também Hanno, aí fica um pouco mais fácil, enfim, né? Muitas personagens. O que é legal dessa saga de gerações é que é isso. Esse Thomas Buddenbrook, logo no começo ali, ele é uma criancinha e, obviamente, vai passando de pai para filho, né, a firma, e um dia chega nele, é claro. E então a gente vai acompanhando as personagens crescendo, né, a maturidade delas, as personagens casando, sobretudo. Vai ter aqui casos de divórcio, sim, né? Aqui nós estamos aí em 1800 e bolinha, e eu fiquei surpreso como tinha divórcio. Acho que era muito raro, evidentemente, numa sociedade altamente machista, o divórcio era visto com péssimos olhos pro lado da mulher, e aqui a gente dá total razão pra mulher, ela tinha que divorciar, né? Ela casou, coitada, deu tudo errado, assim. E mostra um pouco essa lógica burguesa, né? Ah, você tem que casar com esse cara porque ele é rico. E olha, ele tem uma firma muito legal, mas quem diz que ele é uma boa pessoa, né? Tá bom, vamos dizer que ele é rico. E a gente vai ver que às vezes nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Mesmo na parte da riqueza a gente pode ser surpreendido. Então é um enredo com muitas reviravoltas. Ele vai ter aquela velocidade do Mann, né? Então, pra quem já leu Montanha Mágica já conhece, mas pra quem é novo pode olhar e falar, nossa, tá um pouco devagar. Mas eu sempre falo, perseverem. A prosa do Mann, ela é sensível, lírica, né? Várias descrições, não só das paisagens, mas das feições. O Mann tem uma certa obsessão com as feições das pessoas. Os tiques, eu acho isso muito legal, né? Aqui a gente tem personagens com tiques que se repetem, assim, é muito engraçado. Como assim, Marcelo? Por exemplo, tem uma tal de Sesame Weisbrot, não sei como fala. Estudei alemão, mas a pronúncia de sobrenomes é complicada. E essa Sesame Weisbrot é uma velhinha, e sempre que ela dá um beijinho, né, o narrador fala assim, e ela deu um beijo com leve estalido, né? E aí ela fala
o mote dela, o leitmotiv dela, né? Todos têm o leitmotiv, né? Alguma frase que repete. Então o dela é seja feliz, criança, sei lá, alguma coisa assim. Você vai ver essa frase umas 20 vezes com essa personagem. Então é um recurso interessante, né? Mostra um pouco a mania das pessoas, eu acho, né? O Man, ele tem essas obsessões, né? Então tem um banqueiro, Kesselmeyer, que ele tem uma risada esquisita. E aí essa risada se repete umas 10 ou 20 vezes. A gente fica pensando se essa personagem é louca, né? Mas o Man tem isso, as personagens são muito memoráveis. Ele bebe muito nas fontes do Goethe, isso é indubitável. Sempre vai trazer o tema da arte, da música, particularmente em contraposição com a burguesia, né? Vira e mexe vai ter alguma personagem mais artística, que não se encaixa nesse meio burguês, no estilo de vida burguês. Isso vai gerar um conflito com a família, né? Que aqui é uma criança que ela é muito apegada à música, à arte, ela é sonhadora, né? E o pai quer que ela seja uma sucessora, né? Da família, da firma familiar. E é difícil, né? Assim, quer dizer, as pessoas são diferentes, né? Às vezes os pais têm expectativas dos filhos, né? Acho que isso é brilhantemente explorado pelo Man, e não vão se realizar, né? E é difícil, talvez, o pai aceitar isso, que o filho não vai ser igual ao pai. Na maioria das vezes ele não vai ser igual, mas, assim, ele pode ser parecido, né? Acontece muito, como a gente tem visto aqui, né? Gerações de burgueses, né? Assim, cada filho foi lá assumindo a firma sem muito se questionar. Cada um era um pouco diferente, evidentemente. Um era mais religioso, outro menos. Aqui, inclusive, você vai ver muito o protestantismo, a religião predominante, né? No norte da Alemanha. Mas todos, né? Seguindo aquela linha, e de repente pode surgir um aí que não quer seguir. Isso vai gerar conflitos. E aqui a gente pode imaginar que esse estilo de vida burguês vai falhar em algum momento. Mesmo nessa parte de riqueza, que ele parece que vai bem, né? Negócios aqui e ali, existe a questão dos ventos econômicos, políticos, aliás, que eu simplesmente adorei. Eu não conhecia esse lado mais político do Man, que ele explorou muito bem as revoluções sociais. Achei muito legal tudo isso. E, às vezes, o destino vai conspirar, vamos assim dizer, para que as coisas não deem certo. Inclusive, o Man parece, eu tenho essa impressão que ele era um pouco espírita, pessoal. Ele gosta de mexer um pouquinho com espíritos, com além, as questões metafísicas. Isso eu acho sensacional do Man. Inclusive a gente viu isso em Montanha Mágica, mas parece que é um tema dele que ele gosta de voltar, assim, né? Quando os personagens estão falecendo, né? Então elas estão lá vendo os seus entes queridos que já se foram, né? Estou indo pra vocês. Tem umas temáticas assim um pouco fúnebres do Man. Aliás, ele tenta sempre encarar isso, né? A gente vê muito isso em Montanha Mágica e a gente vê aqui nos Buddenbrook. Eu acho que vai dar uma resenha muito legal, é um calhamaço, mas todos falam que é a melhor obra pra começar o Man. Eu não sou um grande conhecedor do Man, eu já li os contos dele, já li a Montanha Mágica e agora estou lendo os Buddenbrook. Li um pouquinho do Dr. Fausto, mas acabei não seguindo adiante, faz muito tempo antes do canal, você já conhece a história, eu não era tão disciplinado. Mas até agora eu posso sim dizer que é a melhor obra para começar o Man. E deve ser mesmo, porque tem um enredo um pouco mais dinâmico, né? Muitas reviravoltas aqui no enredo. É uma obra longa, então essas reviravoltas podem demorar um pouco a ocorrer, mas assim, acontece, como falei, divórcio, prisão, coisas aí mais chocantes, bem legal, muito legal. E é isso, né? O Man vai capturar o estilo de vida burguês, lá da Alemanha do século XIX. Muito legal, adorando. Pessoal, uma obra que vem e vai nesses vlogs, Os Miseráveis, do nosso querido Victor Hugo. Marcelo, por quanto mais tempo que você vai ficar falando nessa obra? Bom, pessoal, espero não estar enfastiando vocês, essa obra já apareceu em alguns vlogs aqui, mas ela é muito grande, né, pessoal? Ela é sensacional. Sim, o Victor Hugo ele tem alguns momentos de digressões, né, ele dá aquelas aulas de história e geografia no meio da narrativa, ele quebra completamente a narrativa. Em Waterloo, ele ficou aí umas 100 páginas, mas eu amei, tá? Eu tô só falando assim que algumas pessoas falam, eu não aguento isso. Eu, particularmente, assim, adoro as aulas de história do Victor Hugo, assim. São aulas sensacionais, assim. Waterloo achei demais, assim, né? Descrevendo a batalha e tudo. Mas isso é no volume 1, já estamos aqui no 2. Ainda no 1, ele vai dar uma digressão completa sobre os monastérios, né? Ordens de irmãs, coisas meio secretas até, muito legal, assim, das carmelitas, não sei. Do primeiro volume eu já não me lembro ao certo, mas aqui estamos no segundo volume, e, assim, toda a história gira em torno de Jean Valjean, né? Um tal de João das Couves, né? João de João, é alguém que talvez nem tenha nome, né? Ele é um galé, ex-galé, né? Ou seja, ele foi condenado a trabalhos forçados por 19 anos por roubar um pedaço de pão. Mas sim, Marcelo, pois é, roubou um pedaço de pão, foi preso, aí tentou escapar, depois foi preso de novo, e assim foi indo, né, se envolveu em confusões na cadeia, brigou com esse, brigou com aquele, ficou 19 anos. O problema é que não só ele não saiu reabilitado, né, como ele ficou marcado para a sociedade, né, um galé, né, quem vai querer contratar uma pessoa dessas?
mas ele vai ser acolhido por um querido bispo, né, o bispo Miriel, uma personagem muito legal lá no comecinho da obra, que vai naturalmente transformá-lo, né, a sua natureza embrutecida, né, afinal a pessoa fica 19 anos nos trabalhos forçados, você não pode esperar que ela saia de lá um gentleman, né? Ao contrário, ele vai falar assim, a sociedade me bateu, eu vou bater nela de volta. É de se esperar, né? A pessoa fica revoltada, acho que essa que é a palavra. Mas esse bispo toca o coração dele, ele naturalmente vai sofrer transformações, isso tudo lá no comecinho, tá, pessoal? E ele é uma personagem, assim, James Bond. Como assim, Marcelo? Ele vai passar por muitas situações complicadas. O Victor Hugo, ele é romântico, então tem aquele exagero romântico, né? Então esse Jean Valjean, aqui ele já tá meio idoso, mas ele sai de cada situação que você fala, rapaz, ele podia fazer um filme com 007. Ele escapa de cada situação, mas é legal. Pra mim, é que nem o Dumas, né? Uma aventura, assim, né? E eu tô amando, né? Ainda mais uma aventura histórica, assim. Esse Jean Valjean vai acabar adotando uma filha. Não vou falar quem aqui pra não dar spoilers, mas o enredo vai girar muito em torno desse inusitado par. Porque Jean Valjean já é um velhinho, digamos assim, e essa filha adotiva tem, sei lá, 12, 15 anos, então ela parece até neta dele, né? Mas ele adota ela como uma filha, ela é uma órfã que foi muito maltratada, né? A gente vai ver realmente a crueldade humana. É uma narrativa triste, difícil, é claro, porque a gente vai ver muitos tormentos, sofrimentos, mas é simplesmente sensacional, porque a gente vai acompanhar de perto os ventos políticos, né? Pós-Napoleão, Paris, né? A França, as cidadezinhas da França, e tudo gira em torno também de um tal de inspetor Javert, né, que é o, digamos, vilão, né? Ele é o policial, o inspetor, né? Mas ele tá perseguindo esse Jean Valjean a todo momento. Ele chega a ter situações até, de novo, românticas, né? Porque esse Javert consegue se enfiar em cada buraco e achar o Jean Valjean, né? Parece que é a obsessão dele. E a gente também fica com medo, né? Puxa, ele vai pegar o Jean Valjean dessa vez, e agora, né? Então é uma caçada, gato e rato mesmo. Esse Javert tá a todo momento atrás do Jean Valjean. Coitado do Jean Valjean, já foi preso por 19 anos e agora liberto, ele ainda tem que fugir da polícia por nada mesmo. Ele não fez nenhum crime. Mas é aquela coisa, o crime dele de repente era ser pobre. E aqui nós temos também uma outra personagem chamada Marius, muito interessante, que ele tem um avô burguês, mais monarquista. Só que o pai do Marius era bonapartista e esse avô quis cortar o Marius, né, de certa maneira do pai. Porque o pai, não sei se ele era procurado, alguma coisa assim, era logo no começo, aqui eu já também tô aqui na página quase 300, a narrativa é longa, mas fantástica. E esse Marius naturalmente vai sofrer uma transformação, porque criado pelo avô monarquista, ele acaba sendo monarquista. Mas em certo momento ele descobre o pai, que o pai não morreu, né, o pai tá vivo, porque o avô ficou ocultando, cortando o pai dele, né, e de repente ele descobre que o pai era bonapartista. Ele começa a falar, peraí, então deixa eu ver como é que é essa história aí de Napoleão Bonaparte. E aí ele começa a se interessar por tudo isso e começa a virar bonapartista. Mas esse Marius vai mais além, vai começar a frequentar associações de estudantes, e aí vai para os movimentos mais radicais. E é exatamente isso que a gente quer ver, né, pessoal? A gente quer ver as personagens sofrendo essas transformações, a gente quer o conflito aí. Então tá muito interessante. O Victor Hugo, ele vai apresentar sempre muitas personagens. Por exemplo, aqui ele acabou de apresentar uma certa gangue do submundo de Paris, que até vive nos esgotos, assim, né? Mas são os criminosos perfeitos, né? O Victor Hugo, ele tem um pouco disso, que me lembra do Dumas, que ele tem um paralelismo entre as personagens, né? Cada personagem completa a outra de maneira exata, né? Como assim, Marcelo? Ah, então, por exemplo, essa gangue de ladrões tem o fortão, aí tem o super inteligente, aí tem aquele que é super magro, mas ele se oculta em cada fresta, né? O mestre dos disfarces. E tem o outro que é super cruel. Parece que cada um se completa, né? O que na realidade é um pouco, né? Não é bem assim, né? O grandão, ele tem 2 metros e pouco, né? Então, assim, tem aquele exagero romântico, mas que é muito legal, né? Isso também na Associação dos Estudantes. Tem aquele que é o ideólogo da revolução. Tem aquele outro que ele é mais carismático. Tem o niilista. Então, cada um é completamente diferente do outro, mas completa o outro, né? Então, é bem legal. É um estilo romântico. Mas tem, digamos, o realismo, assim, né? De mostrar a dura realidade de Paris, né? A gente vai acompanhar a pobreza muito de perto. Ele vai examinar a fundo os cortiços. Simplesmente sensacional, assim. Tudo decrépito, como tudo é difícil. Ruas de Paris. Simplesmente é uma jornada, Victor Hugo. As pessoas olham e falam, nossa, Marcelo, eu queria começar, mas olha o tamanho, né? E, gente, isso aqui é o volume 2, tá? Tem o volume 1, que é um pouquinho menor. Juntos dão mais de 1.500 páginas. Mas, gente, é super tranquilo, super gostoso.
gostoso. O Victor Hugo, ele é tranquilo. A única coisa que pode, digamos, pegar aí são as digressões dele, que são aulas de história. Ele vai trazer vários nomes de personalidades. Se você quiser, você pode pesquisar. E se você não entender tudo também, eu entendo que não tem nenhum problema. A narrativa é sensacional e você não precisa terminar isso aqui em um mês. Não temos nenhuma obrigação, né? Eu, particularmente, jamais colocaria aqui uma leitura coletiva de Os Miseráveis em um mês. Isso aqui precisaria de pelo menos 4 meses para fazer com muita tranquilidade. E se você tá lendo de maneira independente, assim o faça, né? Agora, pode ser que quem sabe eu releia essa obra, né? Acho que vale uma releitura em leitura coletiva. Acho que o pessoal adoraria, hein? Mas teria que ser uma leitura coletiva bem grande. As pessoas até falam, coloca no clube, Marcelo, mas gente, não tem como, né? 4 meses de leitura. Eu não gosto que o clube fique muito na mesma obra, né? No nosso clube a gente fica no máximo 2 meses numa obra. É o caso de Os Buddenbrook, né? Tem 684 páginas, algo assim. E a gente tá aí em 2 meses e vou dizer que 2 meses é o tempo certo, até apertado, mas eu gostaria de ter uma variedade no clube, né? Eu prezo muito pela variedade de obras. O ano só tem 12 meses, se eu colocar só calhamaços assim, vai dar só 6 obras. Então eu gostaria de ter pelo menos 9, 10 obras no clube para serem lidas no prazo de um ano, né? Então às vezes as pessoas até no clube sugerem, né, obras sensacionais, mas são muito longas, né? E até posso pôr, mas não posso pôr todas. Então sempre tem esse dilema aí do clube. Esse aqui não caberia no clube, mas numa leitura coletiva aberta, no projeto independente, quem sabe. Bom, pessoal, falei demais. Gostaria de escutar de vocês o que vocês andam lendo. Se vocês gostariam de uma leitura coletiva de Os Miseráveis, coloquem aí nos comentários. Quem sabe um dia eu faça. Por hora, nós vamos ler em conjunto Ilusões Perdidas do Balzac, que também não é uma obra curta. Mas, quem sabe eu faria de Os Miseráveis. É uma obra que vale muito, viu, pessoal? Um dos maiores romances da humanidade. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para ajudar o canal e se inscreva para mais. Muito obrigado e um grande abraço, pessoal. Até a próxima.